Saudações de paz e bem a todos. Continuando hoje o Evangelho. Instruções dos Espíritos, o dever. Lázaro, Paris, 1863. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramos-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral, e não do que se refere às profissões. Olha que interessante que ele fala. Porque quando é de profissão, você já tem um dever de fazer o melhor que você pode, né? Por exemplo, se eu estudei para ser médico, eu já tenho um dever moral de dar o melhor de mim do que eu aprendi. Não é? Então aqui nós vamos falar do dever moral, não do dever das profissões, que já está subentendido que nós vamos dar o melhor de nós. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente importante diante dos sofismas da paixão. Eu costumo falar que o nosso calcanhar de Aquiles, o nosso problema, a nossa dificuldade se dá ao livre-arbítrio. Nós escolhemos o que nós quisermos fazer. Eu posso fazer o que eu quiser, mas será que o produto do que eu fizer vai ser bom para mim? Aí que nós temos que parar e meditar. Por isso que nós não somos tão livres assim para agir. Porque nós temos que entender que cada ação gera uma reação. E dependendo da minha ação, eu posso ter uma reação ruim que eu não precisaria ter. Então isso aí já me dá um limite de ações. Já dá um limite até onde que eu posso ir. E a gente não pensa nisso. Nós gostamos de pensar que nós somos livres e podemos fazer o que nós quisermos. Teoricamente sim. Mas será que nós vamos aí querer receber o plantio do que nós semeamos? Não é? Tem que tomar cuidado com isso. O dever do coração fielmente observado eleva o homem. Mas como precisar esse dever, como ele começa, onde acaba? Olha que interessante agora. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejarias ver transposto em relação a vós mesmos. Então nós não somos tão livres assim, não é? Nossas ações podem ir até onde eu não gostaria que aquilo fosse contra mim. Isso é interessante, né? Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelos mesmos motivos, a fim de que cada um pede judiciosamente o mal que pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, que é infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez da alma, que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo, e a um só tempo, juiz escravo da sua própria causa. Ele não faz o que ele gosta de fazer, ele faz porque ele precisa, porque é o dever dele de cumprir. Se nós ficássemos nesse meio termo aí, de viver não atrapalhando o nosso próximo, e ajudando-o quando necessário, nós já iríamos evoluir. Mas a gente faz o contrário, não ajuda o próximo e as nossas atitudes acabam por atrapalhar o nosso próximo. Não é? O dever é o mais belo galardão da razão que nasce dela, como um filho nasce da mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever se engrandece e esplende sob uma forma sempre mais elevada,
em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos. Então nós vamos ter sempre aí um dever a cumprir com Deus, que Ele quer que nós possamos sempre estar em evolução. Só que para nós estarmos em evolução, nós temos que primordialmente ajudar o nosso próximo. Tá? Se vocês não entenderam, coloquem nos comentários para que nós possamos estudar juntos. Né? Vamos ficar aqui com esse trecho. Fiquem em paz, meus irmãos, e que assim seja.